dia, irmãos, com Jesus. Amém. Que a graça de nosso Deus esteja com cada um de vocês. Amém. Creio eu que é pela graça que estamos aqui. Amém. E vivemos pela graça. Amém. Amém. Tá certo. Podemos nos colocar de pé? Amém. Eu quero ler convosco a Bíblia. O Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso. Queremos apenas versículo 4 e 6. Apocalipse 1, verso 4 e 6. Assim diz a palavra. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Grandioso nosso Pai Celestial. Esta é a palavra do Rei. Ninguém pode interpretar senão o Senhor. Queremos a Tua presença agora. Como ouvimos nosso Deus, se um homem não ter o Espírito Santo para lhe revelar, nada vai entender a Tua palavra. Da mesma maneira que o Senhor desceu no Pentecoste e se dividiu para cada alma, queremos que desça nesta manhã, alberga em cada alma para entender isso. E o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu não quis dizer que nós estamos com o estudo do livro de Apocalipse. Porque o diabo sempre que anuncia inicia a guerra, mas não estou preocupado com isso. Ele não pode me dar também um minuto de suspiro. Vou pregar. Amém? Graças a Deus que, de acordo com o livro de mesmo Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, a Bíblia diz que este livro, aos nossos amados irmãos e visitantes, que seria uma das perguntas que poderia acontecer em vossos corações: por que hoje há tantas doutrinas diferentes? É por causa da própria linguagem da Bíblia, da qual foi escrita, não é de alcance, compreensão de qualquer pessoa que acha que pode ler e interpretar. Amém? Em cada momento, Deus enviou um profeta para poder orientar o povo. E a única maneira para podermos distinguir se esse profeta vem de Deus ou não é através desse instrumento chamado Bíblia. E esse instrumento é o único que podemos ver se este homem está de acordo com a palavra ou está fora da palavra. Amém? Agora, a promessa que foi dito neste livro de Apocalipse 10, versículo 7, foi de que nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Deus terá um mensageiro sobre a terra. E nos dias de que este mensageiro se fará presente sobre a terra, estão me entendendo? Amém. Tocar a trombeta é proclamar a sua mensagem. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele proclamar ou tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Uma linguagem nossa seria assim: nos dias da pregação do enviado mensageiro dito por Deus, que a sua mensagem vai cumprir
em revelar todos os segredos que outros profetas não declararam. Amém. Amém? Amém. Esta foi a missão deste homem. Foi a missão deste homem. Não veio para escrever a Bíblia, porque a Bíblia, depois de ter sido escrita, ela foi dada parâmetro que ninguém tem mais autoridade de acrescentar nem de a diminuir. Amém. Amém? Amém. O que ele fez simplesmente? Ele fez a exposição de cada versículo da Bíblia, capítulo que ele achava que o povo não poderia compreender. Ele fez esses livros, através da revelação, ele explicou todos os segredos nesses livros que nós chamamos das mensagens. Amém. Para evitar acrescentar ou rasurar a Bíblia. Amém? Amém. Revelar os mistérios é fazer conhecer o que é de difícil compreensão. Amém. Amém? Agora vocês vão ouvindo que ele escreveu, começou com nessa exposição deste livro aqui, vocês vão encontrar que esta mensagem é todo o Apocalipse. É todo o Apocalipse. E nós estamos a iniciar com o versículo, com o capítulo 1. Estamos a iniciar com o capítulo 1. Não sei quando vamos acabar, mas é melhor você sempre participar, porque basta falhar um capítulo, você já não apanha mais. Amém. Amém? Amém. Agora escute uma coisa que Deus falou aqui. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graças e paz seja convosco da parte daquele que é. Escutem, graça esteja convosco, que isso que vão saber não veio do homem, não, veio da parte daquele que é. Amém? Amém. E que era, este que é, e que também era, e que será. Vocês entendem isso? Amém. E que há de vir. Veja como foi designado. Esta graça de querermos saber esse mistério não veio deste homem, não. Veio da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E das 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém? Amém. A palavra Ásia já está a começar a interpretar. Realmente, Ásia Menor é uma pequena porção de terra aproximadamente de tamanho de Indiana. As 7 igrejas lá foram especialmente escolhidas dentre todas as outras igrejas. Ouviram para 7 as igrejas que estão na Ásia, né? Amém. Por que foram escolhidas essas igrejas? Ou estas cidades? Ele quer interpretar, aqui na Bíblia não vai encontrar essa interpretação. É uma revelação que desceu de Deus. Por que ele tinha que mencionar aquelas cidades? Deixando Beira, deixando Maputo. Para mencionar aquela. Não seria curioso também? Amém. Deixar os Estados Unidos da América, deixar a Inglaterra, Sim. deixar Portugal. Mas para dizer, há um segredo que precisa a igreja entender. Que isto vem através dessa revelação que ele deu ao profeta. Por suas características, aquelas cidades da Ásia escolhidas 7, tinham algumas características. E essas características, pois essas mesmas características seriam encontradas nas sucessivas eras seculares mais tarde. Vocês lembram de uma comparação que a Bíblia disse que esta nossa era será igual aos tempos de Sodoma e Gomorra e tempo de Noé? Amém. O que havia lá? O que houve? As características, as reações das pessoas, os pecados que eram cometidos em Sodoma e no tempo de Noé
viria a repetir-se nesta era em que nós vivemos. É verdade, ninguém viveu na era de Noé, ninguém viveu na era de Sodoma e Gomorra. Mas de acordo com a Bíblia, quando quer saber a veracidade dos casos que aconteceram em Sodoma e Gomorra, os casos que aconteceram no tempo de Noé, olha a vida que hoje leva as pessoas. Foi igual àquela. E quando aquele povo chegou ao nível daquela vida lá, Deus não se contentou e enviou o dilúvio e destruiu. E Ele prometeu que nos últimos tempos, este mundo viria a se repetir, teria as características iguais de Sodoma e Gomorra e do tempo de Noé, onde Deus voltaria a estar indignado e destruiria este mundo. Não mais pelas águas, meus irmãos, mas Ele prepara já fogo para destruir, porque pelas águas escaparam alguns. A semente da serpente escapou, mas pelo fogo ninguém vai escapar. Amém. Nós ouvimos também ao ler que os 7 espíritos diante do trono é o espírito que estava em cada um dos 7 mensageiros, dando-lhes seus mistérios para a era em que cada um viveu. A Bíblia falou dos 7 espíritos que estavam diante do trono, ou que saía do trono de Deus. Olha, as igrejas são 7 cidades, que representam 7 igrejas. E aí Deus, em cada igreja, Ele mandou um mensageiro, que esse mensageiro era representado por espírito. Não foram 7 espíritos, como vocês poderão entender, mas queria dizer, Deus se fez presente 7 vezes. Amém. Estão a entender? Amém. Se fez presente 7 vezes em tempos diferentes. Foram 7 vezes que Ele primeiro enviou o homem. Ele veio com um homem, usou um homem. Aquele homem saiu, veio com o segundo homem, até completar 7 vezes. Amém? Amém. Então, é o que vocês devem entender. É o mesmo Espírito de Deus em cada um dos 7 mensageiros. Está vendo? Ele usou o primeiro mensageiro, terminou. Veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. Na medida que este morre, Deus levantava o outro para continuar. Amém. Na medida que este morre, Ele levantava o outro. Era mesmo Deus vindo. Ele não existe 7 espíritos, nem 2. Era o mesmo Deus vindo fazer obra pessoalmente com o seu homem. Amém? Amém. Agora, todas estas expressões, aquele que é, aquele que era, e há de vir, e fiel testemunha, primogênito dentre dos mortos, príncipe dos reis da terra, o Alfa e o Ômega, e o Todo-Poderoso, são títulos e descrições da única mesma pessoa. Amém. Como ele explicou, disse, não são muita gente não, é a descrição da mesma pessoa. Uma pessoa tem muita descrição. Tem muitas descrições que podemos dar à pessoa. Que podemos comparar de uma pessoa já idosa, como, por exemplo, está o pai do nosso irmão Gaspar. Ele pode ser chamado marido, não? Com quê? E os filhos vão chamar de quê? Os netos? Bisnetos? Hã? E se ele também onde casou, quando ver as irmãs da esposa dele, vai lhe chamar de quê? Os irmãos dele vai chamar de quê? Hã? E se ele também tem irmão do pai dele, os filhos do irmão do pai dele vai chamar de quem? Agora, ele está a mudar, mas são algumas descrições que isso vale para a mesma pessoa. Ele é o pai, ele não é pai, porque nasceu também, mas ele também não é filho. Não tem pai dele também? Tem ou não tem? Tem também. Tem também. Então são algumas descrições que Deus passou por tudo isso. Isso quer dizer a mesma pessoa, não são várias pessoas, como hoje o mundo ensina. Deus Pai,
Deus Filho, Deus Espírito Santo, é uma cegueira. É uma cegueira. Amém. Sim. Hã? Eu sou Jerônimo pai, Jerônimo filho, Jerônimo espírito, Jerônimo cunhado. É uma loucura. Amém. Eu sou apenas Jerônimo. Esses cunhado, marido, pai, filho são alguns atributos meus. Não precisa nada pensar que eu sou dividido. O Espírito de Deus, escute uma coisa. Ele disse assim, descrições da única e mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. O Espírito de Deus em João se expressa assim, a fim de apresentar a suprema deidade de Jesus Cristo e revelar a divindade como um Deus. Não como dois, não como três, não. É paganismo. Hoje há um erro grave que diz haver três deuses em lugar de um. Esta revelação, conforme dada ao João pelo próprio Jesus, corrige esse erro. Não é que haja três deuses, mas um Deus com três ofícios. Há um Deus com três títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que a igreja primitiva tinha. Amém. Da existência de um Deus. Essa foi a única doutrina que os profetas, os apóstolos tiveram. A igreja primitiva tinha este conhecimento. Estamos juntos? Amém. Sim, senhor. E deve ser restaurada. O que aconteceu? A igreja primitiva disse que existe só um único Deus. Amém. Vocês não sabem que Moisés falou isso a um único Deus? Amém. Isaías não disse a um único Deus? Amém. Os apóstolos disse, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Amém. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa foi a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Então o que aconteceu? Os homens, quando começaram a estudar a Bíblia, seu Espírito Santo, encontra Mateus 28, versículo 19, né? E de batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, disse são três deuses. Então começaram a expandir o paganismo de três deuses. Mas toda a era primitiva nunca existiu o ensino de três deuses. Amém. Só existiu o ensino de um Deus. De um Deus. Então, o que aconteceu? Por isso disse que nos dias da voz do sétimo anjo, quando se fazer presente, é para revelar este segredo. A missão deste homem é mostrar o povo de volta à original doutrina deixada por Deus. Amém. Não é para fazer uma igreja, não é para fundar a igreja, não. Amém. E deve ser restaurada neste último dia, junto com a fórmula correta do batismo nas águas. Agora, os teólogos modernos não concordarão comigo. Ele falando, porque ele não foi teólogo. Diz, os teólogos desse dia não concordarão comigo, pois aqui está o que foi escrito em uma grande revista cristã. Esse ensinamento sobre a Trindade está no próprio coração âmago do Velho Testamento. Do mesmíssimo modo está no coração e âmago do Novo Testamento. O Novo Testamento é exatamente tão oposto quanto o Velho Testamento, a ideia de que haja mais deuses do que um. Todavia, o Novo Testamento, com igual clareza, ensina que o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Amém. E o que estes três não são três aspectos da mesma pessoa, mas três pessoas estando em uma verdadeira relação pessoal, uma com a outra. Aí temos a grande doutrina das três pessoas, porém um Deus. Eles também afirmam, Deus, de acordo com a Bíblia, não é simplesmente uma pessoa, mas ele é três pessoas, é um Deus. Isso aqui é grande coisa, né? Ah? Ele é três pessoas, é um Deus. Como é possível? Três pessoas é um Deus. É aí onde o mundo fica para trás. Esse é o grande mistério da Trindade. Claro que é como
podem estar 3 pessoas? Ele diz assim, claro que é. Como podem estar 3 pessoas em um Deus? Como hoje ensina. Existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como é possível 3 coisas, 3 pessoas estarem em um Deus? É possível? É possível? Não é possível? Não sou. Não há Bíblia para isso. Mas mostra até uma falta de raciocínio inteligente. Falar que existem 3 deuses, ele disse falta de um raciocínio inteligente. Falta de um raciocínio inteligente. 3 pessoas distintas, embora de idêntica substância, fazem 3 deuses. Ou a linguagem perdeu completamente o seu significado. Apenas ouça estas palavras do nome. Eu sou o Alfa e o Ômega. Amém? Amém. Alfa seria outra coisa, Ômega seria outra coisa. Não é isso? Amém. Mas ele disse sou Alfa e Ômega. Mas que tal se dissesse eu assim, sou eu que estou aqui agora, mas sou eu também que estou em Amadanda agora, é possível? É? É você agora que está aqui na igreja, mas é você agora também que está onde? Em casa. É possível? Mas agora como você está a dizer, eu sou Alfa e o Ômega, que diz o primeiro e o último. Estou aqui no começo, sou eu que estou no último. Como é possível isso? Precisa um raciocínio inteligente. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isto é deidade, isto não é simplesmente um profeta ou um homem, isto é Deus. Não é uma revelação de 3 deuses, mas de um Deus, o Todo-Poderoso. Eles não acreditam em 3 deuses no princípio da igreja. Nem os profetas, nem os apóstolos não creram a existência de 3 deuses. Você não pode encontrar esse tipo de crença entre os apóstolos. Amém. Você após a era apostólica, que esta teoria foi introduzida e realmente tornou-se um debate e uma doutrina fundamental no Concílio de Niceia. A existência de vários deuses foi introduzida onde? No Concílio de Niceia. A doutrina da divindade causou uma dissidência em 2 direções. E essa dissidência surgiram 2 extremos. Um realmente entrou no politeísmo. Nesse Concílio de Niceia houve divisão de 2 ideias. Alguns estavam a defender que existe a existência de politeísmo. Significa crendo em 3 deuses. Por causa da expressão qual? Pai, Filho e Espírito Santo, né? E os outros entraram no unitarismo. É claro que demorou um pouco para acontecer, mas aconteceu. E nós o temos exatamente hoje. Mas a revelação através de João pelo Espírito às igrejas foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo. Está vendo qual foi a revelação? Eu sou o Senhor Jesus Cristo. Eu sou tudo isso. Não há nenhum outro Deus. E ele pôs o seu selo sobre esta revelação. Agora vamos olhar, considere isto. Quem foi o pai de Jesus Cristo, de acordo com Mateus capítulo 1, versículo 18? Eu desejaria de ter aquele quadro aí. Porque há muitos pagãos que ensinam dizendo que... Mas pode deixar, irmãos, para não interferir. Sabe por quê? Queríamos ter um ensino claro. Eu uso muito aquele quadro. Porque, quem pode ler? O irmão pode vir aqui para ler Mateus 1, 18. Sejam breves, fiquem próximos aqui, para ajudar isso. O povo tem que ter um ensino único e claro, uniformizado. Queremos saber essas escrituras. Como diz? Mateus 1:18. Sim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Não sou eu que estou falando.
É Bíblia, né? Vocês creem na Bíblia? Amém. Vamos dizer, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Deus quer explicar. Ou os apóstolos querem explicar. Quem escreveu a Bíblia quer explicar. Não precisa outro que não é autor do livro para vir explicar. Explica o que é você. Costumo ouvir minha esposa dizer, aí na faculdade, costuma sermos dado obra para resumir. Vai resumir o quê? Obra de dono? Mas vai resumir minha esposa, está bom. Mas é obra de dono, é blá blá. Essa é a obra do Espírito Santo. Amém. Não pode vir um homem aqui levantar, eu quero interpretar a Bíblia. Mas se vir o dono da obra para interpretar, você pode ouvir da outra maneira texto que você diz, resumir esta obra. Amém. Amém? Amém? Se vir o dono que deduziu a fórmula de matemática, você há de ouvir que ele como dono inspirado, não esses que andam nos mentir na escola, não. Isso às vezes nerva. Vamos, como foi? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Amém. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, Sim. antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Não há mulher que diz que não concebeu do marido. Existe? Minhas irmãs, vocês que tiveram grávida, algumas estão grávidas, outras estão a caminho, vão conceber com quem? Toda mulher fica grávida concebendo da semente do esposo. Não é certo? Mas escute uma coisa, disse, a Maria se achou grávida. Grávida de quem deu grávida? Porque há mafiosos pregadores que dizem que o pai de Jesus Cristo é Deus. Mas Maria, aqui a Bíblia diz, quem engravidou a Maria foi o Espírito Santo. Amém. Não disse foi Deus, bandidos. É verdade. Disse foi o Espírito. Agora, se você diz que o pai de Jesus é Deus, significa que Jesus teve dois pais. Primeiro foi o Espírito Santo, o segundo foi Deus. Há um pai com dois filhos? Tem? Levanta, que eu sou de dois filhos. De dois pais, aliás. Levanta. É falta, por isso ele disse, precisa um entendimento inteligente, um raciocínio. É o que nós queremos. Como alguns não custam ser enganados, porque não tem raciocínio. Um cristão tem que ter raciocínio. Achou grávida de quem? Para amanhã perguntarmos, Maria ficou grávida de Deus. Você não tem raciocínio também? Porque aqui não está dizendo de Deus. Hã? Achou grávida de quem, meu irmão? Achou-se ter concebido do Espírito Santo. 19. Sim. Então José, seu marido, Sim. como era justo, Sim. e a não queria infamar, Sim. intentou deixá-la secretamente. Significa que na verdade ele encontrou grávida, não é assim? Amém. Mas aquela grávida não era grávida, a Bíblia não diz foi grávida de Deus, disse foi grávida do Espírito Santo. É primeiro vocês entenderem isso. Agora, se a grávida é do Espírito Santo, apurando a veracidade do caso, quem é dono do filho? Espírito Santo. Vocês concordam assim também? É o Espírito Santo. O dono do filho é aquele que fecundou. Amém. Agora, vamos ouvir a clareza do profeta. Mas Jesus, ele próprio afirmou que Deus era seu pai. Está vendo? Ele, Jesus, afirmou que Deus era seu pai. Agora vamos parar aí. Lá ouvimos que concebeu do Espírito Santo. E Jesus disse que Deus era seu pai. Quem está certo aí? Vamos, quem tem raciocínio? Quem está certo? Em ambos? Ambos estão certos? Escutem, a única coisa que devem entender, vamos todos voltar para o Gênesis. No princípio Deus era alguém. Era alguém? É aquele Espírito Santo mesmo, é o próprio Deus, é esse Jesus que está falando. É mesmo, não sou? Amém. É só olhar isso, não precisa vocês ir muito longe não. Não precisa ir muito longe não. Concebeu do Espírito Santo. Agora, se você diz, existe Deus o Pai,
Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Você não está entendendo. Você não está a entender. Não está vendo, não está a entender? Qual é mais de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Se o próprio Espírito Santo é Deus, Deus é o Espírito Santo. Falta de um raciocínio. Por isso, você não vai encontrar Jesus Deus, você vai encontrar Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora, só para ver a necessidade de um profeta para revelar, ele próprio afirmou que Deus era seu Pai. Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo. Como frequentemente expressamos esses termos, tornam o Pai e o Espírito um. Verdadeiramente esses são ou então Jesus teve dois pais. Mas note que Jesus disse que ele e seu pai eram um. Notaram? Amém. Que Jesus disse que ele e seu pai eram um. Amém. São João capítulo 1. 10 versículo 30, para quem está em dúvida. Não dois. Não dois. Não dois. Prestar atenção. Não dois, mas um. Isso constitui um Deus. Visto que isto é historicamente e escrituristicamente verdadeiro, as pessoas que perguntam de onde vieram as três tornou-se uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia em 325. Doutrina de nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi fundado no Concílio da Igreja. Em que ano? 325. Isso é depois de Cristo ir embora. Os pagãos sentaram para poder estudar a Bíblia, foram fundar a doutrina do paganismo, da existência de três deuses, que os católicos sustentam e todas as igrejas denominacionais pararam ali. Vamos ver. Agora, esta trindade, uma palavra absolutamente não escriturística. Essa trindade, a palavra trindade, não encontra na Bíblia. Foi baseada nos muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses, aos quais oravam. E eles também oravam ancestrais, antepassado, né? Como mediadores. Até hoje, existem alguns. Sai daqui, não sei quando, são enganados. Está doendo porque seu pai está zangado aí, que quando se casou você não foi deixar também vinho aí. Ah, sim, vamos aí na cama. Mas quem te responde? Loucura só. Loucura só. Outros quando bebem para cá, dizem, estou dando também um pouco de detalhe no chão. Mas esse espírito que sempre quer beber o que já caiu no chão. Está valorizado? Dá pouco para beber. É paganismo. Não existem essas coisas. Não existe nenhuma coisa. É pena que você, talvez, se o Espírito não te revelar, pode não entender. Está vendo? Foi apenas um passo dar novos nomes aos antigos deuses. De modo que temos santos para tornar isto mais bíblico. Assim, em lugar de Júpiter, Veneza, Marte, etc. Eram deuses de Roma. Temos Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão. Nunca ouviram isso? Amém. São Paulo, São Pedro, Santa Fátima, Cristóvão, etc. Eles não poderiam fazer sua religião pagã funcionar com apenas um Deus. Portanto, eles o dividiram em três e fizeram dos santos intercessores como tinha feito intercessor dos seus ancestrais. Hoje coloca Maria como intercessora. Santa Maria, rogai por nós. Vai rogar para quê? Santa Maria foi também no Pentecostes esperar o Espírito Santo. Tinha Espírito Santo para ser dado. Amém. Foi dado o Espírito Santo um pedaço dela. Vai dar você para ficar vazia ela? É tua conta confessar a Deus. Amém. Vai pensar, Maria. Maria não tem nada. Amém. Tarda lá. Fica tardando. Maria está gemendo por conta dela. Amém. Ouviu? Amém. Madalena. É por conta dela. Amém. A Bíblia diz que ninguém responderá pelo pecado do outro. Amém. Fala.
isso Ezequiel? Ninguém. Ou como Maria vai querer responder por você? Porque interceder, o que intercede por nós é o sangue. Amém. Maria morreu para perdoar o pecado? Não, há um só intercessor. Amém. Quem é? Jesus Cristo. Amém. É o único que devemos orar e pedir pela intercessão dos seus pecados. Amém. Mais ninguém. Isso é verdade. Mais ninguém. A igreja tem que estar clara a quem direcionar a sua oração. Amém. Senão você estará a adorar cheio de pagão. Pagão mamã, pagão papá, pagão não sei o que, pagão que. Pagão papa, pagão que. Esses são pagão. É para enganar o mundo. Se eles soubessem que estão a enganar o mundo, iriam arrepender para pedir o perdão, para se interceder. Amém. Para serem intercedidos. Porque disse há um só mediador. Escute, a Bíblia diz há um só mediador. Ajude a localizar essa escritura. Há um só mediador. Há um só mediador. Esse mediador é para poder interceder a você. Há um só mediador que fica no meio para receber as suas confissões. Agora, como é que nós vamos colocar cheio de mediadores? Uma clareza na linguagem do Senhor Jesus. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão que passe por ele. Por que não disse ninguém vem ao Pai senão que passe por Santa Maria? Por que não disse ninguém vem ao Pai senão que passe por Santo Papa, Santo Padre? Ele disse ninguém vem ao Pai senão que passe por ele. Saiba isso, minha irmã. Esta é a verdade que este homem veio revelar. Ele não veio para esconder as pessoas, não. Ele veio para mostrar às pessoas o caminho certo e verdadeiro para a vida eterna. Amém. E é isto que estamos defendendo aqui. Amém. É isso que estamos defendendo agora aqui. Amém. Já encontraram? Amém. Aquele que tem dúvida, pode. 1 Timóteos? Capítulo 2, versículo 5. Sim, lê aí, quero ouvir. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ouviram? Amém. Ouviram? Amém. Não ouviram nada. Irmã Dominga, lê sua Bíblia. Tem? Ou não pegou? Quero ouvir, lê você. Quero ouvir aí. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É isso? Não tem outra irmã que pode ler aí, para ouvir? Eu quero que vocês escutem que não sou eu. Eu apenas creio nesta Bíblia. Vocês creem também nessa Bíblia? Amém. Agora os outros mediadores onde buscam os homens é para vos fazer perder. Amém. Agora saiba que há um só mediador. Sua oração tem que ser só entregue a um só. Quem é? Agora se diz, eu entrego isso em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, está com cheio de mediador. Consequentemente não sabe quem vai responder a sua oração. Amém. Porque aqui está bem definido. Há um só mediador. E este mediador é quem? Jesus. Amém. Agora se quer outro, cabe você. Por isso tua oração não é ouvida, porque mal você intercede. Mal você ora, mal você entrega o seu caso a Deus. Mal entrega sua situação a Deus. Visto que isto é historicamente e escrituristicamente verdadeiro. As pessoas se perguntam de onde vieram 3 deuses. Tornou-se uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Esta trindade, uma palavra absolutamente não escriturística, foi baseada nos muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses, aos quais oravam. Eles também oravam ancestrais como mediadores. Foi apenas um passo por novos nomes a antigos deuses, de modo que temos santos para tornar isto mais bíblico. Assim, em lugar de Júpiter, Veneza, Marte, etc. Temos Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão, etc, etc. Eles não poderiam fazer sua religião pagã funcionar com apenas um Deus. Portanto, eles o dividiram em 3 deuses e fizeram dos santos intercessores como tinham feito intercessores de seus ancestrais. Desde então, desde aquele momento, né?
que houve esse concílio em 325, é esse desde então. As pessoas têm falhado em dar-se conta de que há apenas um Deus com 3 ofícios ou manifestações. Amém. Como eu dizia, que um pai tem manifestações. Vocês, volto a dizer, o pai do irmão Gaspar não foi criança. Foi um tempo que ele manifestou como criança. Mas chegou um tempo, veio a ser jovem como você, brilhante. Jovem brilhante, que quando as moças viam estremecia que aqui está chegando um jovem. É verdade, não é brincadeira. Todos passamos por isso, brilhando. É. Foi uma fase que passou. Já era homem. Chegou a fase de ser pai já. É a fase. E chegou a fase de ser já vovô já. É a fase. E todas essas fases nós passaremos por aí. Você era moça, mas agora já é mamã. Agora já está grávida. Já cansou. Quando eu dizer vamos correr agora, vamos correr você comigo para chegar na paz. A situação está mudando, né? Sim, então, apenas um só Deus com 3 manifestações. Eles sabem que há um Deus conforme a Escritura, mas eles tentam estabelecer a teoria de que Deus é como um cacho de uva. É um cacho, mas com cheio de uva. É o que eles ensinam. 3 pessoas com a mesma divindade, igual, compartilhada por todos. Mas diz claramente aqui, em Apocalipse, que Jesus, o que é, o que era, o que há de vir, ele é o Alfa e o Ômega, que quer dizer que ele é o A até Z, ou o tudo, isto. Ele é tudo, o Todo-Poderoso. Ele é a rosa de Saron. Já ouviram esse? Amém. O lírio do vale. Resplandecente estrela da manhã. Amém. O renovo justo. O Pai. Já ouviram? Amém. O Filho. O Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso. E por outro lado, vocês também vão encontrar a raiz de Davi. Amém. O vale dos lírios. Em nome dele, ele é Jeová Nis. Jeová El Shaddai. Jeová Rafa, são nomes que são títulos que ele foi atribuído. Amém. Está cheio de títulos. Ele é a estrela da manhã, ele é o sol. Se você for a ver, ele é a semente. Ele sempre. Ele sempre. Agora, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o que diz a Bíblia? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Grande foi o segredo de Deus. Grande. Grande foi o segredo de Deus. Muito grande. Amém? O irmão vai ler. Grande é o mistério da piedade. Grande. Escute, grande. Não é pequeno, não. Grande foi o mistério de Deus. Como é que se manifestou esse segredo de Deus? Rápido, irmão. E sem dúvida alguma. Sim. Grande é o mistério da piedade. Sim. Deus se manifestou em carne. Ouviram bem? Amém. Disse como? Deus se manifestou em carne. Qual é esse Deus que manifestou em carne? Porque nós falamos, Jesus é o Filho. Disse, Deus se manifestou em carne. Vocês entendem esse português manifestar em carne? Podemos dizer, Deus se apresentou em carne. Podemos usar esse termo. Deus se apresentou em carne. Agora vamos procurar saber qual é essa carne que ele se apresentou com ele na terra. Foi Moisés? Foi quem? Jesus Cristo é aí onde o mundo fica atrás, porque a Bíblia foi clara, Deus se manifestou em carne. Qual foi essa carne? Identifique-a. Deus se manifestou em carne. Sim. Foi justificado no Espírito. Sim. Visto dos anjos. Sim. Pregado aos gentios. Crido no mundo. Recebido acima na glória. Está ouvindo? Agora, em Colossenses capítulo 1, versículo 26, falamos de grande foi o segredo de Deus, né? Deus se apresentou em carne humana. E essa carne humana foi chamada Jesus Cristo. Agora escute outro mistério que Colossenses 1, 26 falou. O mistério que esteve oculto. O segredo que estava oculto. Porque aí disse, grande foi o mistério da piedade.
Então, o mistério que estava escondido, o segredo que estava escondido, desde todos os séculos, desde todos os séculos, nós não podemos determinar que os séculos começaram aonde, mas de todos os séculos, posso eu mais ou menos estimar, desde Gênesis até o João Batista. Os segredos que estavam escondidos desde Gênesis, desde a fundação do mundo, até o João Batista. Vamos. o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, Sim, e em todas as gerações, sim. e que agora foi manifesto aos seus santos. Agora já foi manifesto aos seus santos quem? Apóstolos. O mistério foi manifesto aos seus santos apóstolos, que foi o Senhor Jesus Cristo. Aos quais Deus quis fazer conhecer Está dentro. Esse segredo Deus queria fazer conhecer. quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, Sim, que é Cristo entre vós, esperança da glória. está dentro. A esperança da glória, a esperança da salvação é Cristo. Estão ouvindo? A única esperança da salvação é Jesus Cristo. Não é outro como pensamos, não. É perca do tempo. Pensar em outros é perca do tempo. Deixa ainda mais. Aí está. Aí está. Vamos olhando. Diz que Deus foi manifestado em carne. Um Deus, esse único Deus, foi manifestado em carne. E isso deveria pôr o fim à questão. Não poderia pôr fim à questão? Porque quando se diz que Deus se manifestou em carne, quer mais outra explicação de qual? Deus veio numa forma humana. Isso não fez dele o outro Deus, não. Por ter vindo numa forma humana, não lhe fez ser outro Deus, não. Amém? Amém. Escutem. Aquele gênio da vida que saiu no meu pai rompeu-se. Rompeu-se na anca do meu pai, veio pelo curso da vida e desceu até no ventre da minha mãe, até no profundo ovo, e fecundou-se. Aquele gene não é diferente deste que agora estão vendo. Amém. Esse, se morrer na ressurreição, não será diferente deste que foi gerado naquele dia. Amém. Será o mesmo. Amém. O fato do Espírito buscar carne naquele ventre da mulher não significa que alterou ser outro Deus, não. Ele continua a ser o mesmo. Amém. Continua a ser o mesmo. Essa foi a compreensão profética e dos apóstolos. Tá certo? Amém. Sim, ele era Deus. O mesmo Deus. Foi uma revelação então. É uma revelação agora. Um Deus. Vamos voltar na Bíblia e ver o que ele era no princípio. Conforme a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo. Isso certo? Amém. Os que têm dúvida poderão consultar. Os irmãos conhecem onde Deus se manifestou numa coluna de fogo. Até quando falo diáconos, alguns ficam chateados. Por que fala diáconos? Poderia dizer, pode consultar todos esses, sabe? Deixa eu vou dizer, consulte todos esses. Sabe? Amém? Para acabar a confusão. Eu não falo por desprezo, não. Eu sei que vocês sabem, os que estão aí. Eu sei disso. Amém? Sei disso. Isso não é para criar constrangimento, não. É para criar constrangimento. Nem salva também dizer consulta esses. Não salva nada disso. O que salva é a sua fé. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo. E somente o dedo. Aparecia numa coluna de fogo. Como um anjo de conservo. Ele habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel. A primeira habitação de Deus era numa coluna de fogo e dirigia Israel. O que era? Estamos juntos? Aquela expressão que Jesus disse, eu sou aquele que era. Então, era o quê? Coluna de fogo. Era considerado o anjo de conserto. Ele habitava naquela coluna de fogo. Dirigia
dirigia Israel diretamente. Você já viu que Deus nunca deixou que a igreja dele fosse dirigida de qualquer maneira? Amém. Ele sempre quis dirigir sozinho. Onde ele deixou um profeta sem ele lhe acompanhar? Porque sabia que é homem, é impossível trouxer. Ele sempre acompanhou a obra dele, ele controlou sozinho. No templo, vamos ver. No templo, ele anunciava a sua vinda com uma grande nuvem. Estamos escutando? Amém. Naqueles tempos antigos, quando ele dirigia Israel através da coluna de fogo, aquilo também era anunciar a sua vinda futura. Ele anunciava a sua vinda futura. Então, um dia, ele foi manifesto em um corpo nascido virginalmente, que foi preparado para ele. Isso é Hebreus capítulo 10, versículo 5, né? O Deus que habitava sobre as tendas de Israel. Quem sabe disso, que naquela igreja onde eles faziam tenda, tinha um quarto onde havia pele de texugo, e atrás da tenda havia a arca, onde era colocado o sangue, e a glória de Deus descia atrás daquela tenda. Então, aqui ele continua revelando o profeta. Então, um dia ele foi manifestado em um corpo nascido virginalmente, que foi preparado para ele. O Deus que habitava sobre as tendas de Israel, agora tomava sobre si uma tenda de carne. Tomou uma tenda de quê? De carne. E habitou como um homem entre homens. Mas ele era o mesmo Deus. Amém. Você sabia que o seu corpo podemos chamar de tenda? Amém. Por isso que a Bíblia não disse que é igreja, disse o templo. Amém. Templo em cena chama-se insassa. Sabe o que quer dizer o quê? Aqueles pescadores, quem já foi pescar uma vez? Os pescadores no mar não construem prédio lá, não. Eles fazem uma coisinha de nada. É para tentar fazer atividade, depois desfaz quando o peixe acabar e vai em outro lugar. Então, aquele corpo, ele disse que era um templo. Porque era uma coisa que poderia se desfazer e sair para habitar em outro lugar. Por isso tem que entender essa descrição aqui. Leu como as pessoas pensam que é igreja. Está indo aonde com essa doutrina? Alguns estão a esperar. Agora olha, nós dissemos que a glória de Deus, aquela coluna de fogo, às vezes descia para a tenda, né? Descia na tenda, né? Descia não? Sim. A mesma coluna de fogo chegou ao tempo onde ela descia na tenda da congregação de Israel. Agora, naquela tenda, se você for a ver, nós dissemos que essa tenda foi um corpo que foi nascido naquela mulher que se chamou de quê? Jesus. Aquele corpo de Jesus é considerado de tenda de Deus. Só para você ver como a coluna de fogo descia para dentro da tenda. Você vai encontrar no São João capítulo 1. Parece que é o livro de São João capítulo 1. Uma coisa para confirmarmos. Deixa lá vermos o que Deus pode fazer. Se o Senhor permitir, nós queríamos ver onde vocês vão me ajudar, onde o João batizando Jesus, é no capítulo 1, né? Onde ele disse, viu o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba. E o que eu quero aí? Você pode localizar, mas vamos olhando e Mateus 3,16 também, né? 3,16? Pode ler, irmão, rapidamente, para não atrasar. João também? João 1,32. Sim. E João testificou dizendo: Sim. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele.
Escute bem, nós dissemos que Jesus Cristo é o próprio Deus. Falamos que Jesus Cristo, aquele corpo foi a tenda. Como? Porque há muito tempo Deus, sempre esta Bíblia, ele escreveu em parábola. Aquela tenda onde descia a glória de Deus, na tenda, aquilo tipificava que um dia Deus teria um corpo humano, onde a sua glória irá descer sobre este corpo. Então, no dia em que João, Jesus chegou à tenda edificada no ventre da Maria, chegou para ser lavado, aquele Espírito Santo que descia sobre a tenda de Israel, deixou de descer sobre a tenda de Israel, mas veio descer sobre o corpo de Jesus Cristo. Amém. Aquele foi o verdadeiro lugar onde ele disse assim, que ele nunca habitaria numa tenda feita pelas mãos dos homens. Porque naquelas tendas feitas deste material, ele descia e saía, descia e saía, descia e saía. Mas só você para ver, na tenda que foi feita com material dele, próprio Deus, quando ele desceu, ao ir, ele foi com essa tenda deixada a intercessão. Amém. Só olhar uma diferença. Só olhar esta diferença. Como é? É aí onde temos a diferença de muitos. Quando estamos com este livro não é para todos, amados. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Nele habitava toda a plenitude da divindade, corporalmente. Nada pode ser mais claro do que isso. Mistério, sim, mas verdade real. Não pode ser mais claro. Portanto, se ele não era 3 pessoas, então ele não pode ser 3 agora. Se a Bíblia nega que ele nunca foi 3 pessoas, como vai ser 3 pessoas hoje? Se desde Gênesis até Apocalipse nega que nunca foram 3 deuses, como hoje dividimos a existência de 3 deuses, falta de raciocínio. Não falta de raciocínio? Falta de raciocínio. Ele não pode ser 3 deuses agora. Um Deus, e este mesmo Deus se fez carne. Jesus disse, eu vim de Deus e vou voltar para Deus. São João capítulo 16, versículo 27 a 28. Você pode confirmar isso. É exatamente o que aconteceu. Ele desapareceu na terra através da sua morte, não é isso? Sepultamento, ressurreição e ascensão. Então Paulo encontrou-se com ele no caminho para Damasco. E ele falou a Paulo e disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo disse, quem és, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus. Ele era uma coluna de fogo. Está vendo? Quando ele disse, eu vim de Deus e volto para Deus. Está entendendo? Ele queria dizer, eu saí da coluna de fogo, desci para uma tenda humana chamada Jesus. Amém? Amém? Mas agora estou para sair desta tenda humana chamada Jesus, voltar de novo para a coluna. Quando ele encontra com Paulo, ele lhe chamou na coluna de fogo como era. Amém. Quando ele já voltou para Deus. Chamou-lhe de Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo sabia que a coluna de fogo só pode ser o Senhor, mais ninguém. Ele sabia, judeus sabiam que há um só Senhor. Há um só Senhor. Por isso você não pode apresentar amanhã 3 deuses e dizer Jesus é Deus. Vão te espancar. Porque eles têm, embora são filhos torcidos de Abraão, mas eles sabem. Não são enganados de qualquer maneira aqueles não. Até vão te expulsar. Até prefere negar seu dinheiro se quer comprar alguma coisa. Não quero mais teu dinheiro. Vai trazer essa doutrina para cá. Israel, verdadeiro Israel, não aceita 3 deuses. Amém. Esse abuso de tantas denominações, ninhos de passarinhos aqui, a dizer que estamos a pregar, é aqui no paganismo. É aqui nos gentios. Lá não se faz essa brincadeira. Amém. Aqueles são severos. Matar um falso para eles é vitória. Lá. Experimenta ir para lá você. Experimenta. Experimenta. Aqueles mataram você não serve, matou nada. É ganho para eles.
Mas nós aqui estamos se enganando aqui, qualquer um levanta, acabou de saciar arroz aí. Agora entenderam o que disse Jesus? Porque alguns levantam, porque ele não disse, eu vim de Deus e volto para Deus. É falta de entender. Eu despi a coluna de nuvem, ganhei o corpo humano. Mas agora quero despir o corpo humano para voltar como eu era. É isso. A clareza dessas coisas quer dizer assim. Por isso que ele, quando encontrou com Paulo em Damasco, ele estava na coluna de fogo como era. Uma luz cegando. E ele havia voltado exatamente como ele disse que faria. De volta à mesma forma que ele era antes que se revestisse de um tabernáculo de carne. E isso é exatamente como João viu isso. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. Um filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Note onde João diz que Jesus está. Ele está no seio do Pai. Lucas capítulo 2, versículo 11, diz, pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, está vendo? Ele nasceu o Cristo. E 8 dias mais tarde, quando foi crucificado, ele foi chamado Jesus. Assim como o anjo lhe tinha falado, eu nasci um Branham. Quando nasci, eles me deram o nome de William, não é isso? Quando a pessoa nasce, ele dá o nome dele. Ele era Cristo, mas lhe foi dado um nome aqui embaixo, entre os homens. Aquele tabernáculo exterior que os homens poderiam ver foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, manifestado em carne. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo. Vamos parar um pouco aí, para tentarmos raciocinar um pouco. Olha uma coisa. Vocês sabem uma coisa que o mundo não entende? Uma coisa que o mundo não entende. O nome de Jesus. O nome de Jesus é o único nome que veio do céu. Amém? Amém? Amém. Esse nome, o anjo é que trouxe esse nome. Amém. As pessoas não sabem. Este é o grande segredo de Deus. Aquele foi o nome de Deus. Disse, esta criança deve lhe pôr o nome de Jesus. E o que disse anjo aqui? A Maria. O menino se chamará pelo nome de quem? Agora escute, Paulo capta isso com o mesmo Espírito. Disse, não existe nenhum outro nome de qual foi dado aos homens. Começando de onde? No céu, na terra e debaixo da terra, de qual podemos ser salvos com ele, senão qual? É o único nome que foi dado. Foi o único nome. Esse nome veio do céu, não veio da terra, não. Foi o nome que veio do céu. Agora, cabe você entender. Cabe você, Deus, te revelar. Mas o profeta disse uma coisa muito importante. Isso não é por força, nem por memorização. A única coisa que você pode fazer, se não entende, é orar e Deus me ajude para compreender isso. Isso está difícil, não estou a compreender nada. Talvez está uma confusão total na tua mente. Mas escute, Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos. Eles não são nomes. É por isso que nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois esse é um nome, não um título, é um nome desses títulos. Exatamente como você toma um bebê recém-nascido, que é um filho, e lhe põe nome de bebê. E é o que é. Filho é um título. Então você lhe põe o nome. João Henrique Moreno. Você não batiza apenas em nome de Jesus. Há milhares de Jesus no mundo. E hoje até antes de Jesus havia esses. Mas o nosso Salvador, até antes de Jesus, nosso Salvador,
Mas há um somente deles nascido o Cristo. Há muitos Jesus que existiram no mundo até antes desse nosso Salvador. Mas Jesus Cristo, Jesus que é nascido ungido, só foi um. É isso que diz Jesus Cristo. É um, o Senhor Jesus. As pessoas falam de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Nunca ouviram isso? Ora, isso não é uma contradição. Quem já ouviu falar de um filho ser eterno? Um filho é eterno. Eterno não tem princípio, não tem fim. Amém. Mas Jesus teve princípio. Não foi fecundado? Foi filho, tem princípio. Mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele é o Deus eterno, Jeová, manifestado na carne. No Evangelho de São João diz, no princípio era o Verbo. Isso é São João capítulo 1, né? Versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Aqui fica muito fora. Os corvos ficam muito fora. Águia, vamos voar. No princípio era o Verbo estava, o Verbo era, o Verbo se fez e habitou entre nós. Ele era a verdadeira e a fiel testemunha da palavra eterna do Pai. Ele era o profeta e poderia dizer o que o Pai lhe ordenava dizer. Ele disse, meu Pai está em mim. Não disse isso Jesus? Amém. Isso é que Jesus, o tabernáculo, disse, meu Pai está em mim. É o que falou o tabernáculo. É o que falou a tenda. O Pai e eu somos um. Foi a expressão da tenda. Não fique confuso, porque ele tem 3 ofícios, ou tem uma manifestação tripla. Na terra, ele era o profeta. Na terra, ele era, para cumprir o Deuteronômio 18. O Senhor Jeová vos levantará um profeta, né? Semelhante a mim. Na terra era profeta. Profeta quer dizer o quê? Palavra. Ele poderia profetizar, por isso encontrou aquela mulher samaritana, poderia dizer o que ela tinha, discernir. Amém? Amém? Sim. Na terra ele era um profeta. Jesus, na terra ele era um. Eu quero que vocês captem isso. Na terra ele era um profeta. No céu ele é um sacerdote. Por que é sacerdote? Por causa da intercessão. Hoje ele está a atuar como sacerdote. Por isso você pode pecar e não te matar. Porque ainda há uma intercessão. Estamos juntos? É para entender isso. Mas alguém há de levantar para te enganar. Ah, você que está certo. Isso aqui, irmão Branham falhou. Na terra ele era um profeta. No céu ele é o sacerdote. E retornando à terra, em que momento? No milênio, né? Ele é o rei dos reis. Aquele que era, é esse Jesus, o profeta. Aquele que é ele, o sumo sacerdote, fazendo a intercessão. Um que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Que há de vir, esse é no rei, o rei vindouro. Na terra, ele era a palavra, o profeta. Moisés disse, o Senhor Deus, o Senhor teu Deus, te despertará um profeta como eu. E será que se eles não ouvirem as palavras desse profeta, eles serão extirpados dentre o povo? Está a ver o problema de não ouvir a palavra de profeta? Sempre morreram. Todos que desprezaram as palavras dos profetas, ninguém viveu. Dá-me exemplo também, com amor, né? Não estamos falando para discutir, ah, pastor, eu tenho um exemplo. Fulano negou, o profeta viveu. Negou as palavras do profeta, fulano não viveu, pastor? Quem foi? Rejeitou as palavras do profeta. O profeta disse assim, disse Deus. Eles disseram, não é assim não. E viveram. Quem foram? É um exemplo de amor. Eu quero falar com amor, porque de amor. É preciso ver, irmão, o perigo de reprovar a boca de Deus. Porque o segredo de Deus é que quando ele pode entrar num homem desprezível como um irmão assim, falar comigo.
Eu tenho que primeiro entender, eu ver o Espírito dele, ele está a falar com o quê mesmo? Ele está a falar com amor, ele está a falar com o quê? Porque eu quero vos dizer, o irmão Branham revelou esta Bíblia, de verdade, amém? Amém. Mas qualquer um que quer pregar esta Bíblia, largar isto aqui, ele vai continuar a voltar na mesma cegueira. Amém. Amém. Não vai pensar que vai revelar isto, é mentira. Este é o segredo. Há de voltar na mesma cegueira. Pior até. Porque na medida que você lê, também a revelação desce sobre você. Só para você ver. Agora, note uma coisa. Estes fatos acerca de Jesus na terra, ele era o profeta, cordeiro e filho. Isto não o tornou 13. Estas eram apenas manifestações ou ofícios de uma pessoa, Jesus. Agora, há uma porção da Escritura muito parecida que os trinitarianos pensam provar seu ponto de vista de haver mais do que uma pessoa efetiva na divindade. Os que defendem 3 deuses, eles citam a Escritura de Apocalipse 5, versículo 6 a 8. Que a Bíblia diz, olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Está vendo? E se viu um cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Não é assim? Disse tinha olhos. Tinha 7 olhos. Vocês já ouviram um animal com 7 olhos? Já viram? Aqueles 7 olhos representavam os 7 espíritos que ele tinha. Fora olho de Deus. Assim podemos dizer, Jesus tem olhos deles aqui. Tem ouvidos deles. É só questão de você compreender a situação. Né? Um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aquela cidade era apenas uma representatividade. Significava cada cidade, as características naquela era da cidade. Representava o mundo inteiro. E veio e tomou o livro, esse cordeiro, e que veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Agora não está aqui, os trinitarianos que defendem Trindade, não está aqui, disse o cordeiro foi tomar o livro nas mãos daquele que estava sentado sobre o trono, e vocês dizem que o cordeiro é Jesus, e esse que estava sentado sobre o trono é quem? Não é este pai dele? E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes e 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. O cordeiro quando veio tomar o livro, está a ver, esses 4 animais e os 24 anciãos, disse todos ajoelharam diante de quem? Do cordeiro. Não ajoelharam diante daquele que estava sentado sobre o trono, não. Mas ajoelharam diante daquele que estava sentado sobre o trono. E tendo todos eles harpas e sarvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. De fato, este versículo, se isolado, estes versículos, se você isolar, o profeta como ensina, pareceria provar o ponto de vista deles. Parecia ser certo. Note, eu disse, estes versículos isolados. Entretanto, leia agora comigo, o irmão Branham disse, para além deste que eles querem defender com eles, vamos voltar para ler comigo o Apocalipse capítulo 4, versículo 2 a 11. E logo fui arrebatado em espírito. Esse foi João, né?
E eis que um trono estava posto no céu. É um trono, né? E é singular, hein? Assentado sobre o trono. E o que estava assentado, que estava sentado no trono, era na aparência semelhante à pedra jaspe, sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E quanto aos animais, davam glória e honra e ações de graça, e ao que estava assentado sobre o trono. Não é isso? Os animais, os 24 os anciãos, davam glórias e adoravam aquele que estava assentado sobre o trono. Agora vamos ouvir ainda continuando, este que estava assentado sobre o trono. Ao que vive, este que estava sentado ao trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo. E Apocalipse disse: quem vive para todo sempre? Ele disse assim: sou aquele que estava vivo, fui morto e vivo para todo. E aqui disse: eles adoravam aquele que vivia para todo o sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Note atentamente que no versículo 2 diz não 2, ou 3, ou mais, mas assentado sobre o trono. Estamos juntos? Amém. No versículo 3 diz não os. Estamos juntos? Amém. Que estava assentado. Era na presença semelhante à pedra jaspe. No versículo 9 diz que os animais davam glória não aos. Significa que está mostrando um único Deus que estava assentado. No versículo 10 diz que os anciãos prostravam-se diante não dos, que estava assentado. No versículo 11 diz que eles clamavam digno: és Senhor, não senhores. Também no versículo 11 diz que este sobre o trono era o Criador, que é Jesus. João 1,3, que é Deus, Espírito, Jeová, do Velho Testamento, para corresponder Gênesis 1:1. Amém? Agora, isto nos dá a entender que Jesus Cristo não é mais nada de terceira nem segunda pessoa. Ele é o próprio Deus manifesto em carne. Tá certo? Amém. É Ele, o único Deus, Criador de todas as coisas, manifesto em carne humana. A nossa fé para aí, Jesus Cristo é o ponto final de tudo. Amém. Seja batismo, seja orações, seja o que for. Todos que nunca, ou todos aqueles que não foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, não têm direito da ceia. Amém. Estão mal batizados. Amém. Agora, se eu já fui, não foi batizado, foi molhado. Amém? Para te ajudar. Você foi molhado na praia aí, eu quero te molhar. Outros nem foram molhados nada, só foram dado gotas aí. Só precisa ser segurado. Nem Jesus, nesses filmes pagãos, costuma mostrar que ele foi mergulhado todo com João Batista. Agora, onde apanham também doutrina de não tirar água de todo, sabe? Eles deixam cair quantas gotas? Sabe o que significa o quê? Que batizo em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. O que não tem é paganismo. É só uma vez eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que mergulhamos todos e tiramos. Significa o quê? Aceitou a morte e a ressurreição de Cristo. Amém. Aí sela a sua fé. Amém. E ele disse aqui: nós vamos pôr as mãos sobre você. Depois da imposição das mãos, disse o que aconteceu? Receberam o dom do Espírito? Amém. Pode não receber na hora, mas é a obrigação de Deus
cumprir de dar o Espírito Santo após a imposição das mãos. Amém? Amém? Deus nos abençoe. Se o Senhor permitir, mais uma vez estaremos juntos. Amém.